Homilia da Santa Missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar novamente o refrão do Salmo? Que nós possamos fechar os nossos olhos e pensar nessas palavras. Uma ordem do Senhor para cada um de nós. Ide por todo o mundo, ide por todo o mundo, e a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, e a todos pregai o Evangelho. Meditando isso no coração, quantas vezes nós olhamos para o horizonte e pensamos, é para lá que o Senhor quer nos enviar. Por todo o mundo, por todos os lugares distantes de onde nós nos encontramos. Mas se pararmos para pensar, nesses 16 anos de Comunidade Divina Luz, o quanto já não foi percorrido, quantos mundos não foram alcançados. Porque quando o Senhor diz, ide por todo o mundo, naquele tempo se entendia toda a extensão que o Império Romano possuía. Mas ninguém conhecia ainda o Brasil, as Américas. Muitos lugares ainda eram desconhecidos. Mas até onde eles sabiam, precisavam ir, porque o Senhor pediu. E talvez 16 anos atrás, a comunidade não tinha noção até onde ela chegaria, os caminhos que ela teria que percorrer, os mundos, os lugares e as extensões aonde o Senhor iria enviar. Mas foi preciso que aqueles que lá atrás estiveram acreditassem, confiassem, fossem ousados e se lançassem, atendessem esse pedido, para que hoje a comunidade pudesse chegar aonde chegou. Mas essa mensagem, essa ordem do Senhor continua sendo atual para cada um de nós. Nós que estamos aqui fomos alcançados por essa palavra. Nós que já temos uma caminhada feita, é agora a nossa vez. O Senhor espera de nós ousadia. O Senhor espera de nós coragem, confiança. Por isso precisamos corresponder. E não podemos ter medo,
Não podemos ficar nos preocupando e pensando qual será o lugar que o Senhor deseja que eu esteja. Mas sim, eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Talvez o mundo que o Senhor vai te enviar seja dentro da sua casa, no seu trabalho. Talvez seja até a sua própria vida que precisa ser alcançada por Ele, ter um pouco mais da sua atenção. Não importa. O que realmente significa esse pedido é que cada um de nós precisamos corresponder. Por isso, mais uma vez, essa mensagem quer alcançar o nosso coração. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Pregar, fixar a mensagem, deixar que ela se torne parte da vida. É o que precisa acontecer comigo, com você e com aqueles a quem você se dirige. Senhor, colocamos agora o nosso coração diante de Ti e te pedimos, fixe essa palavra, faça com que caia como uma semente e possa produzir frutos. Porque daqui a 16 anos, ou seja, o dobro do que estamos celebrando hoje, queremos poder olhar para trás e lembrar que fizemos um comprometimento, que assumimos diante de Ti mais uma vez em propagar a Tua palavra. Eis aqui os Teus servos, eis aqui os Teus eleitos, os Teus escolhidos. Envia a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Poderíamos ficar só com esse refrão e poderia ser um grande retiro, né? Para cada um de nós. Quando ele começou a ser cantado, eu fiquei pensando nessa trajetória que foi feita, né? Esses 16 anos. Mas como eu disse no início, 16 anos só de comunidade. Mas se nós pensarmos, né, o tempo que cada um aqui possui de caminhada, de fé, nós poderíamos contar e somar uma grande história. E somando, cada um forma-se essa comunidade. Interessante os textos que hoje foram apresentados pela liturgia, porque ele cabe muito bem numa vida comunitária, né? Não sei se vocês perceberam, mas Paulo, ele está assumindo prontamente o seu papel de apóstolo e ele não tem nenhuma dificuldade em reconhecer isso diante dos outros irmãos que também são apóstolos. Talvez no tempo de hoje, quando a gente recebe uma missão, uma vocação, a gente fique no primeiro momento acanhado, pensando, não, mas eu tenho que ter um pouco de humildade, porque existem aqueles que começaram antes de mim, tem que ter respeito. Mas nós vemos aqui na atitude de Paulo que ele não brinca com aquilo que está nas mãos dele, com a responsabilidade do ministério dele. E se for preciso, até chamar a atenção de Pedro, ele vai chamar, como ele fez, né? Ele começa a sua missão entre os pagãos, mas depois ele vai fazer a visita aos 3 apóstolos, né, mais íntimos de Jesus, que é Pedro, que é Tiago e que é João. Até alguns versículos anteriores, nós já ouvimos durante a semana, ele esteve com Pedro unicamente, depois com Tiago. Mas diz o texto de hoje que ele faz, tanto com Pedro, com Tiago, com João, um pacto, e junto com Barnabé, né? Então eles vão evangelizar junto com os outros ali em Jerusalém, e ele e Barnabé terão que cuidar realmente dos pagãos, dos gentios. Mas Pedro lembre-se sempre dos pobres. Vê que lá atrás, né? Essa mensagem sempre é pedida. Nunca esquecer das pessoas mais humildes. E aí chega o momento em que Pedro vai fazer uma visita
a uma das comunidades que Paulo está pregando. E aí é bem claro que aqui existe uma questão de cultura, né? Entre os judeus existia todos os resquícios do passado, de tradições, regras, que aos poucos foram sendo deixados de lado porque não era o fundamental da conversão. Então, todas as obrigações judaicas, os apóstolos e os discípulos, né, vão deixando para viver só o que é essencial. Mas os discípulos de Paulo, ou seja, aqueles que Paulo pregou, evangelizou, não tinham esses costumes. Por quê? Porque nunca tiveram acesso ao judaísmo. Então, muitas das práticas que aconteciam em Jerusalém, ali entre os gentios, nem se viviam. E quando Pedro vai fazer a visita a essa comunidade, Pedro se sente muito à vontade. Pedro segue ali a normalidade, né? Evita-se fazer determinadas coisas. Mas quando aparece Tiago, pronto, ele muda completamente. E não só Paulo percebe isso, como muitos outros estavam ali. Então, chega o momento em que Paulo vai chamar a atenção, como nós ouvimos, né, no texto de hoje. Mas quando Cefas chegou em Antioquia, opus-me abertamente a ele, pois ele merecia censura. Você imagina? Chamar a atenção do Papa, gente. Puxar a orelha dele. Por quê? De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim. Jesus, Paulo reconhece isso, para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas a gente sabe, né? Pedro, cabeça, e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão a mim e a Barnabé como sinal da nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles aos judeus. O que eles nos recomendaram somente é que nos lembrássemos dos pobres. E isso eu procurei fazer sempre com toda solicitude. Mas quando Cefas chegou a Antioquia, eu opus-me abertamente, porque ele merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, veja, não foi nem mesmo o próprio Tiago, né? Foram alguns da comunidade de Tiago. Ele tomava refeição com os pagãos. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e afastar-se por medo dos circuncidados. Medo de ser censurado, né? O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? E os demais judeus acompanharam-no nessa mesma dissimulação. Está chamando Pedro de dissimulado. Misericórdia, agora que prestando atenção nisso. Ao ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Ainda chamou de hipócrita. Fala isso hoje, hein? Há 3 semanas atrás, Paulo estava falando claramente sobre algumas coisas que, na atual circunstância, a gente fala, vai até preso, né? Que alguns determinados tipos de pecados, se forem vividos, todos estarão condenados ao inferno. Eu, quando li aquilo, eu falei assim, eu vou pegar esse texto, eu vou jogar lá no grupo dos coordenadores, não vou assinar embaixo, vou deixar para ver a treta que vai dar. Quando o pessoal começar a falar, eu vou falar, quem escreveu isso foi São Paulo na carta aos Coríntios, reclame com ele, né? Mas é um texto que é muito direto, né? O problema é que cada um quer interpretar, né, segundo a forma que acha melhor. Mas aqui ele também está sendo muito direto. Quando vi que não estavam procedendo direito de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, e olha, ele não faz isso em particular, diante de todos. Você fala uma coisinha hoje, o que a pessoa diz? Não volta aqui nunca mais. Correção fraterna não pode acontecer. Então veja, Paulo, ele está vivendo plenamente o seu ministério e ele não tem medo de dizer a verdade. Se é pela causa do Evangelho, se é para viver a radicalidade do Evangelho. Então, não tem essa coisa de respeito humano, de ficar sendo molinho, né, com a outra pessoa. Não, tem que ser direto ao ponto, para acordar. Isso me faz lembrar Padre Léo, que não é o Padre Léo que vem aqui celebrar, mas o Padre Léo lá atrás de Betânia,
2002, eu lembro nitidamente, eu fiz um retiro na comunidade dele, lá em Santa Catarina, e eu estava com alguns amigos. O retiro foi para 80 pessoas, 40 pessoas foram do Rio, 80 pessoas e 40 pessoas de Minas. E uma pessoa que foi comigo lá da minha comunidade na época, eu ainda era um jovem, ela era bem gordinha, sabe? Bem gordinha. E ela sentou ao meu lado, eu era magrinho. Hoje é o contrário, né? Ela tá magra e eu tô gordinho. Não tanto quanto ela na época, mas eu sei que eu fiquei espremido assim na poltrona do ônibus, né? E aí, quando nós fomos lá para a comunidade, participamos, estávamos dentro de um quiosque, é tipo um quiosque, era uma tenda grandona onde se fazia as pregações, como se fosse o auditório, né? Onde faz as pregações. E eu lembro que em uma das pregações, Padre Léo parou assim na frente dela e falou assim: nós temos que parar com essas coisas de ficar, você é meu amorzinho, muito fofinha, muito gordinha, não sei o que. Tem que olhar para a pessoa e falar assim: você está gorda, está imensa, trata da sua saúde. Olha, eu lembro que ela regalou os olhos, olhou para mim e falou assim: nunca ninguém me falou com tanto carinho. E na semana que terminou o retiro, a gente voltou, ela fez a bariátrica e ficou, né? Primeiro fez uma dieta para se preparar para a bariátrica e depois, né? Se o Padre Léo fizesse isso hoje, ele ia preso. É bullying, não pode falar, né? Mas assim, tão direto, né? Você vê que, às vezes a gente escuta alguém falar alguma coisa, pensa, nossa, mas a pessoa... Não, é direto, né? Direto ao ponto. E eu me recordo também que, naquela época, eu conversei com alguns membros da comunidade do Padre Léo. E lá na comunidade existia duas formas de chamá-lo. Ou era de Léo, porque ele era um membro da comunidade, mesmo sendo fundador. Então, ele era como um irmão, ou de pai. Só assim, ninguém chamava de Padre Léo. Falava pai ou Léo. E aí, alguns membros da comunidade, eu perguntava: e aí, como é que é? Porque a gente está acostumado a ver Padre Léo pregando na Canção Nova, aquela coisa toda e tal. Eu falei, como é que é o Léo? Aí alguns falaram, é bom. Mas para a gente de fora, nossa, é o Padre Léo, né? É igual o Padre Paulo Ricardo. Quando eu era seminarista, eu morei no Mato Grosso, fui lá fazer uma visita a ele no seminário e perguntei ao seminário, e aí, como é que é o Padre Paulo Ricardo? Padre Paulo Ricardo, como qualquer outro ali, né? Até dentro da faculdade, ele é só mais um professor na faculdade. Não é, padre, quem é o Frei Gilson? É o Frei Gilson, né? Ser humano qualquer, mas para a gente, está aquilo lá de fora, né? É quase que um ídolo, né? E aí eu perguntei a esse pessoal da comunidade, como é que é o Padre Léo? Como é que é o Léo? Normal. Às vezes ele está de bom humor, às vezes não está, às vezes ele é bem direto, né? E é engraçado que muitas coisas que a gente percebia, ele até falava assim, ainda bem que eu não estou na Canção Nova, porque senão eu estava filmando, tinha coisas que eu não podia falar nem fazer, né? Porque senão, isso que ele fez, por exemplo, nunca ia falar na frente da TV, né? Porque senão, né, ia dar problema. Mas é bem direto, para que a pessoa, né, entenda que com as coisas de Deus não se brinca, e principalmente com a nossa salvação não se brinca. E veja, nós muitas vezes brincamos com a nossa salvação. Nós ficamos pensando assim, não, no final Deus me perdoa, Deus me dá a oportunidade. Gente, eu repito isso muito na paróquia. Eu atendo confissão sempre antes da missa, mas falo muito para as pessoas, não torne a confissão um passaporte para a comunhão. Porque veja, você pode pecar e você pode pedir perdão a Deus dos seus pecados. Mas a consequência que o pecado causa na sua vida, ela vai te acompanhar. E é um exemplo muito simples. Você tirou a vida de uma pessoa. Você se arrependeu. Você foi lá e pediu perdão. Você pode ser absolvido? Pode. Você pode pagar pela pena? Pode. Mas você nunca vai poder tirar da sua história o crime que você cometeu. Você vai ter que conviver com isso na sua consciência para sempre. Isso vai fazer parte da sua história, faz parte do seu currículo, é a sua vida. Por isso, antes de pecar, antes de cometer qualquer erro, a gente tem que pensar, será que eu quero que isso faça parte da minha vida? Será que eu quero que isso faça parte da minha história? Porque quando eu estiver diante de Deus, isso fará parte, isso não tem como...
O fato de eu ter sido perdoado não arrancará isso da minha história. Isso faz parte da minha vida. Há poucos dias atrás nós celebrávamos o dia de Santo Agostinho, assim como Santa Mônica. A gente fala, Santo Agostinho é um grande filósofo, um grande teólogo, mas também foi um grande pecador. E ninguém pode tirar isso do currículo dele. Quando se lê a história, e ele mesmo escreveu isso, né, as Confissões de Santo Agostinho, nós vamos ver, ele conta vários momentos em que ele se perde. E é claro, no momento em que você está vivendo o pecado, você não tem coragem, por isso até o medo de se confessar. As pessoas vão para a fila da confissão tremendo, gaguejam, querem falar correndo, mas na hora de cometer o pecado tem que ser demorado, tem que curtir o pecado, né? Mas veja, faz parte, é a consequência. E isso só atrasa a nossa caminhada, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual. Santa Teresa d'Ávila escreve dizendo que nós temos vários graus, né? Até chegar à santidade. São as moradas. A comunidade entende perfeitamente porque é a sua baluarte. Mas em que morada nós nos encontramos? Nem chegamos a sair, ou talvez chegar à primeira. Por quê? Ficamos nessa oscilação, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Não existe uma constância, não existe um desejo de permanecer. Então nós ficamos brincando com Deus, brincando com a nossa salvação, brincando com a nossa fé. Transformamos muitas vezes a nossa fé em uma atitude superficial. É isso mesmo? Superficial, isso. Mas é supersticiosa que eu queria dizer, né? Aí eu misturei, juntei as duas palavras. Isso. Supersticiosa e, consequentemente, superficial. Semana passada eu realizei lá na paróquia o Circo Jericó, como todos os anos, no final da quaresma de São Miguel. E na missa de São Miguel, o último dia. Aí, para comemorar, né, o 7º ano do Circo Jericó, eu pedi para poder restaurar o meu ostensório, que há 10 anos atrás eu ganhei, mas ele estava, tadinho, já bem caidinho, aquele ostensório grandão igual tem da Canção Nova, né? Aquele bonitão, então. Eu ganhei isso há 10 anos atrás, quando eu fui ordenado padre. E de tantas pessoas passarem a mão, o que existia de ouro nele, né, sumiu. Então ele estava lá verde praticamente. Aí eu pedi, comprei lá o chamado fio de ouro, pedi para restaurar, está lá brilhando, tinindo. Aí na hora que eu estou fazendo o passeio santista, todo mundo, tá. Aí eu falei, não toca. E como tinha acabado de fazer, as pessoas passavam a mão, olhavam, a mão cheia de ouro, né? Os fios de ouro, tudo. Falei, não toca. Lembra daquela passagem onde Jesus fala, ou Jesus não, aquela hemorraíça. Se eu tocar apenas a barra, a orla do seu manto, já serei. Então não toca. Basta você tocar ali no sacerdote, no manto, ou então estender as mãos. Você vai receber a graça. Mas essa necessidade supersticiosa acaba fazendo com que a gente tenha a necessidade de tocar, né, a segurança. A imagem do menino Jesus lá em Roma, quem faz essa propagação são até os palestinos, né? Tem uma imagem do menino Jesus que fica exposta. Ela tem um sapatinho. Por quê? Porque os pés já ficaram escuros. Então botaram de tanto povo ir lá, passar a mão. Tanto colocar, né? Nós temos iodo na mão. Nos atos de devoção, nos atos de piedade. Eu não estou censurando isso. Eu não estou dizendo que isso é errado. Você pode ter seu ato de piedade, seu ato de devoção. Isso faz parte. Isso a gente tem na tradição, né, da nossa fé. Porém, nós não podemos deixar que isso seja a única coisa que nos faça ser mais próximo de Deus. Porque senão nós vamos viver sempre assim, de superstições. Mas o que Deus quer de cada um de nós? Que nós realmente mergulhemos, tenhamos mais intimidade, mais entrega. Por isso a gente não pode brincar. Por isso a gente não pode deixar para a última hora. Se você ficar pensando assim, não, na última hora eu vou me converter, na última hora eu vou conseguir vencer essa tentação. Se você está tentando já há anos e você não consegue, ou você talvez não se esforça,
você acha que na última hora você vai ter forças para conseguir vencer? E não é à toa que a gente reza isso, pedindo a Nossa Senhora a sua intercessão, né? Para rogar por nós na hora da nossa morte. Por quê? Porque será a hora mais tentadora da nossa vida, mais difícil. Por isso a gente tem que ir cada vez mais tentando ganhar forças, para que nessa hora nós não neguemos o Senhor, mas sejamos fortes o suficiente. E não tenhamos medo de viver na verdade. E aí, eu volto a dizer, essa palavra ela se encaixa perfeitamente, né, no tempo de hoje para a comunidade, porque se somos todos irmãos, precisamos ter esse desejo de querer salvar o outro. E se for necessário, muitas vezes, dizer o que precisa ser dito, aprendamos a fazer, tenhamos essa coragem. E quem recebe, tem a humildade e maturidade para acolher. Humildade para entender que quem está falando quer o seu bem. E maturidade para não ficar igual criança, fazendo pirracinha, né? Ai, brigou comigo. Ai, me chamou a atenção. Quem é essa pessoa para fazer isso? Ai, Porque é criança que faz isso, não é assim? Criança que faz pirraça. Você não pode tocar que já é. Só que tem muita criança adulta hoje, né? Que não aceita, que não admite. Mas é para o seu bem. Se a pessoa estivesse fazendo isso, talvez para querer te afundar, ela nem falaria, porque ela deixaria você ir. Tem esses pequenos vídeos que a gente olha na internet, no YouTube tem chamado de shorts, né? Nesse pequeno vídeo tem um lá de Padre Paulo Ricardo que ele fala assim: se você acha que para ir para o inferno você precisa de esforço, não precisa de fazer nada. Naturalmente, você vai seguir. Mas para ir para o céu, você tem que lutar e muito. Se você quiser ir para o céu, mas ficar de braços cruzados, não se esforçar. E o céu é para quem luta, não para quem é frouxo, para quem fica à toa. O céu é para quem dá a vida, é para quem se esforça. Então, se eu não estou lutando pelo céu, se eu não estou buscando o céu, se eu não estou fazendo nada pelo céu, como eu posso dizer que creio, que acredito no céu? Então, viver o Evangelho na verdade e de verdade. E deixar que ele faça ser transbordante dentro de cada um de nós para ir alcançando os outros. Por isso, a todos, né, pregar o Evangelho. E quando eu falei no início aqui na oração, né, ide por todo mundo, nós não podemos pensar nas cidades, nos países, porque talvez vocês poderiam dizer, nossa, mas será que a comunidade vai abrir, né, como algumas, também uma missão fora? Se for no exterior, tipo em Londres, vocês podem contar comigo que eu vou lá celebrar, tá? Porque são lugares maravilhosos, eu estou aí para fazer essa missão, eu estou à disposição, tá? Mas será que é só fora, né, em outro país, em outra cidade? Não. Às vezes é justamente dentro dos lugares onde a gente já se encontra, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, nossa família. O mundo em si não é só o território físico. Às vezes são as dimensões em que nós também nos encontramos. Em que circunstância você se encontra hoje na sua vida? Em que fase você está? Em que grau de intimidade com Deus você se encontra? Aí o Evangelho precisa ser pregado. Aí o Evangelho precisa ser semeado, precisa ser vivido, precisa ser experimentado. Pedir ao Senhor a graça de fazer Ele se tornar cada vez mais autêntico, mais perfeito. E olha, quem aqui não é da comunidade, levante o braço, por favor. Quem não é da comunidade? Pouquíssimos, né? A vocês também esse convite é estendido, porque vocês são cristãos, porque vocês
são filhos de Deus, porque vocês receberam a mesma graça do batismo. Então, a todos, isso não se coloca em primeiro lugar aqueles, por exemplo, como nós, né, os ministros ordenados, ou aqueles que exercem uma função específica. Não, isso é a vocação, isso é um chamado para todo batizado. Porque se recebemos de graça nós também devemos dar. Então o Senhor conta com cada um de nós. Aonde estivermos, então sejam fiéis. E por fim, viver como o Senhor nos ensinou, né? O Evangelho. Se queremos ensinar as pessoas a falar com Deus, ensinemos antes de tudo a chamar Deus de Pai. Um Pai que ama, um Pai que abre os braços para acolher, para dar o perdão, para dar uma nova chance. Nunca apresentemos às pessoas Deus como padrasto. Desculpe os padrastos que estiverem aqui, mas se estiverem sendo bons pais, esse nome nem é reconhecido, né? Mas digo padrasto no sentido de fazer o contraste com relação ao pai, né? Aquela visão às vezes negativa que se tem, de alguém que não é presente, de alguém que não dá atenção devida como realmente um pai. Então nunca apresentar a Deus como alguém que é distante, como alguém que não assume o seu papel, mas está ali só como uma figura. Mas quando formos evangelizar, nós falarmos de um Deus que realmente quer assumir o seu filho, a sua filha, que quer assumir a cada um de nós como parte de si e quer conceder o seu amor. Então essa é a mensagem, né, que o Senhor pede a cada um de nós. Pai, só Ele poderia chamar assim, porque Ele realmente é o único filho, mas Ele compartilha. E com isso Ele abre a oportunidade para a gente também se tornar irmão. Então somos irmãos. E com isso temos a chance de sermos herdeiros, de merecermos o céu. Somos todos irmãos e temos Deus como Pai. Peçamos ao Senhor que nunca nos deixe esquecer isso. A graça de sermos fiéis todos os dias na nossa missão e na nossa vocação. Cantemos de novo o salmo e assumamos agora essa vocação. Ide por todo mundo, ide por todo mundo, e a todos pregai o Evangelho. Ide por todo mundo, ide por todo mundo, e a todos pregai o Evangelho. Coloca a mão sobre o seu coração De por todo e deixa essa palavra realmente assumir a sua vocação, a sua história. e a todos Deixa ela ser o lema o Evangelho. da sua missão. Ide por todo mundo, ide por todo mundo, e a todos pregai o Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, me sinto amada e amparada diante de ti, meu Senhor.